Bom, então nós vamos falar agora de faringe. A faringe é um órgão que começa aqui nesta área de transição, onde anteriormente é a cavidade nasal e a coana, ela dá o início para a região da faringe. Depois eu tenho uma região da faringe que fica atrás da cavidade nasal, que é a nasofaringe. Depois, uma região da faringe que fica atrás da cavidade oral, que é a orofaringe ou parte oral da faringe. E por último, esta região da faringe que fica posterior à região da laringe, que é chamada de laringofaringe ou parte laríngea da faringe. Bom, vamos aqui agora delimitar cada região. Então, eu tenho aqui na região da nasofaringe algumas estruturas que são importantes. Primeiro, a nasofaringe, ela começa na coana e ela vai terminar logo atrás do palato mole, que é a pontinha do palato mole, que é a úvula palatina. Bom, o que acontece aqui é um estreitamento da faringe logo atrás da úvula palatina. Esta região é chamada de istmo faríngeo. Aqui na nasofaringe nós temos essa estrutura que é o chamado ósteo faríngeo da tuba auditiva. Então, se eu colocar aqui uma estruturazinha, o que acontece é que essa estrutura ela vai chegar até a orelha média. Então, existe aqui um contato direto da orelha média com a nasofaringe. Por isso que, por exemplo, eu tenho dor de garganta, vira dor de ouvido vira dor de garganta, porque existe aqui uma comunicação direta do ósteo faríngico da tuba auditiva com a orelha média. Esta estrutura aqui, que parece uma bengala, que fica em torno do ósteo faríngeo, é o que a gente chama de toro tubário. E logo aqui atrás nós temos uma região que é o recesso faríngeo, essa região que é bem depressiva, né? Uma depressãozinha aqui. E ainda esta estrutura que é o que a gente chama de tonsila faríngea. A tonsila faríngea é um tecido linfóide, um tecido que quando eu tenho uma patologia na região, ele cresce. E aí a gente imagina que quando esse tecido cresce, né, o ar que está entrando aqui vai passar com dificuldade na região. Quando a tonsila faríngea cresce, ela começa a ser chamada de adenoide. Então a adenoide é essa estruturazinha que cresce e dificulta a passagem do ar na região da nasofaringe. Depois disso, a gente tem aqui a menor delas, que é a orofaringe. A orofaringe, ela está entre o istmo faríngeo e a pontinha desta cartilagem, que é a epiglote. Então, esta pequena região que fica posterior à cavidade oral é a orofaringe. Nessa outra peça aqui, a gente visualiza de uma outra forma. Então, eu tenho aqui a língua, eu tenho aqui a epiglote e aqui nesta região a gente visualiza entre a epiglote e a língua a regiões chamadas de valéculas epiglóticas. Se eu colocar a epiglote para cá, aqui a gente visualiza uma prega mediana, que é a prega glossoepiglótica mediana. Aqui lateralmente eu tenho a prega glossoepiglótica lateral e essas pregas vão delimitar as valéculas que nesta peça a gente está visualizando aqui. Então, entre a tonsila lingual e a epiglote, a região da valécula epiglótica. Por último, da região da epiglote até a margem inferior da cartilagem cricoide, nós temos então a laringofaringe. A laringofaringe é a última porção que fica atrás então deste órgão que pertence somente ao sistema respiratório, que é a laringe.
A laringofaringe, ela termina nesta região que é a margem inferior da cartilagem cricoide. Então, a cartilagem cricoide, ela é pequenininha na frente, então possui somente o que a gente chama de arco, e ela é grandona atrás, possui o que a gente chama de lâmina. Esta margem inferior da cartilagem cricoide é importante porque na região anterior, ela vai delimitar o final da laringe e o início da traqueia. Na região posterior, ela vai delimitar o final da laringofaringe e o início do esôfago.